Boa noite, pessoal. Hoje, dia 26/9/2023, vamos dar início à nossa aula de número 7, ainda falando sobre análise de investimentos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho, vamos falar aí um pouquinho mais sobre Boa noite, investimentos. professor. Boa noite, Jéssica. Beleza contigo? Não sei se é só eu, mas eu não consegui entender bem. Na verdade, eu não estou te ouvindo nada. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô, professor. Tá normal. Pode ser sua internet, Jéssica. Para mim também tá de boa. Boa noite, Vitória. Boa noite, Viviane. Sejam bem-vindas. Jéssica, tenta sair e voltar novamente. Você sai, depois você volta novamente. Tenta ver se melhora. Pode ser sua internet que esteja um pouco lenta. Aí fica... Não consegue, né? A internet não consegue processar os dados ali ao mesmo tempo. E a gente não consegue receber, na verdade, né? E aí onde fica ruim. Fica oscilando. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí de CDB. Como que funciona, né, um CDB. Nós vemos aí alguns vídeos falando, né, sobre CDB, mas é importante a gente pegar o conteúdo e também estudar ele assim na prática para a gente conhecer um pouco melhor. Então vamos lá. Com relação à forma como são remunerados esses títulos de renda fixa, possuem 3 categorias de classificação. São elas: CDB pré-fixado, CDB pós-fixado e o CDB híbrido. O pré-fixado, né, é aquele que você investe e você já sabe o valor que você vai ter lá no final. Então você faz um investimento, digamos, eu vou fazer um investimento para 6 meses e eu vou ganhar uma taxa de juro de 10% ao mês. Né? Lógico que não vai chegar a esse ponto, tá, gente? Se fosse 10%, todo mundo já teria colocado dinheiro aqui. Mas só um exemplo para vocês entenderem. Já é pré-fixado, então eu já sei quanto eu vou receber lá no final. Então eu investi 10 mil reais a uma taxa de 10%, então eu vou ganhar ali 10 mil, vamos aqui, vou anotar o valor aqui para eu não me perder. Só um minuto. Tem alguém tentando entrar aqui. Só um minuto, nós já vamos continuar. Boa noite novamente, Sanilda. Saiu sozinho aqui. Acho que é a internet mesmo que tá com estabilidade. Pode ser. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. O cachorrinho dela tá latindo, tá escutando, pessoal? Pode ser que daqui a pouco os meus comecem a latir também. Eu vou desligar aqui o microfone, que ele não É para. normal. Os meus também de vez em quando faz isso, tá? Isso é normal, gente. Então vamos lá, né? O pré-fixado, imagine que você vai investir 10 mil reais e você já sabe a taxa de juros que você vai conseguir, né? Que você está fazendo esse investimento. Imagine que você está fazendo esse investimento a 5% ao mês. Então, vezes 5% ao mês. Então, nós sabemos aqui que 5% de 10 mil vai dar 500 reais, né? Então, nós temos 500 reais por mês. Então, se eu investir esse dinheiro durante 6 meses, automaticamente eu sei que vai me render 6 vezes 500. Então, se eu pegar 6 vezes 500, 6 vezes 5, 30, vai dar 3 mil. Só que aí tem os impostos, né? Tem os impostos, tem as taxas que a gente paga,
E aí são detalhes, né? Eu não vou entrar aqui por enquanto ainda nos detalhes. Mas aí descontando as taxas aqui, imagine que vai sobrar aqui, né, uns R$ 2.500. E você já sabe, né, no início do investimento, quanto você vai ter lá no final livre, né, das taxas e tudo mais. Então você já vai estar sabendo aqui do valor. Por isso que fala que ele é pré-fixado. Aí tem um CDB pós-fixado, que vai ser em cima aí, deixa eu me ver aqui para não falar. No caso ele vai ser em cima, né, da inflação. Aí a gente vai analisar quanto que vai, aí pode oscilar para mais ou para menos. Mas vamos entrar aqui no conteúdo, que aí a gente vai explicando melhor para vocês. Então o CDB pré-fixado é um título pré-fixado, né? O próprio nome já diz, pré-fixado, ou seja, você já sabe tudo que vai acontecer ao longo da operação. É aquele que a taxa de remuneração está dada aos CDBs, que anunciam que pagarão 10% em um ano. Por exemplo, sempre que o valor vier com porcentagem, sem nenhum índice, significa que é um título pré-fixado. Aí nós temos aquela agência, né, que é a BTG. Você pode abrir uma conta na BTG para você fazer investimentos. Aí, só lembrando que nós temos também, né, o fundo garantidor, que vai garantir até R$ 250 mil caso esse banco que você está emprestando o seu dinheiro quebrar ou deixar de pagar. Então nós temos aí, né, o fundo garantidor de até R$ 250 mil. Então o mesmo risco que você tem em investir na poupança, você tem ao investir no CDB, porque é garantido. Então o fundo garantidor tanto vai garantir na poupança quanto nos CDBs. A única diferença é que o CDB ele vai render bem mais do que a poupança, certo? Mas vamos lá. Então nós já sabemos, né, que o pré-fixado a gente já vai saber o que vai acontecer ao longo de toda a operação. Então os pré-fixados são boas escolhas de renda fixa em dois casos. Primeiro, se você sabe, primeiro, né, se você sabe o quanto precisa. Digamos, para pagar um carro ou uma festa de casamento. Então, imagine que você queira juntar dinheiro para pagar um carro, né? Então, você vai fazer o investimento, aí imagine que você vai deixar esse dinheiro lá durante 3 anos, e durante 3 anos ele vai render o suficiente para você comprar o seu carro. Então, você já faz toda uma programação em cima do valor que você está fazendo ali de investimentos. Então existe, igual a gente falou no início para vocês, existe em você um perfil de investidor. Cada pessoa tem um perfil de investidor diferente. Então existe um investimento bom para cada pessoa de forma diferente. Talvez o que é bom para mim não vai ser bom para você. E aí cabe a você analisar o qual que seria melhor para você. Um investimento pré-fixado, né, que seria um investimento que você saberia quanto você teria ao longo de 6 meses. Eu quero comprar uma geladeira. Então você vai lá, coloca lá o seu dinheiro e imagine que esse dinheiro vai te render lá R$200 por mês. Então daqui 6 meses você já consegue comprar essa geladeira, certo? Aí você já tem noção do que você vai ganhar. Então você já sabe. Então eu vou segurar meu dinheiro lá, né, até esse período de tempo, que aí dá para me comprar a geladeira, dá para me comprar a televisão que eu quero comprar. Às vezes eu vou lá na loja comprar a televisão, eu só tenho R$1.000. Aí os R$1.000 não dá para eu comprar a televisão. Então eu vou investir esse dinheiro lá no CDC, no CDB, até esse dinheiro dar a televisão, né? Aí você vai, investe o dinheiro lá, aí você vai comprar como nós vimos no vídeo de ontem, né, na agência lá da BTG, tem vários CDBs à sua disposição. Aí você vai comprar um CDB daquele, ou você vai investir numa empresa daquela. E aí você, se for no pré-fixado, você já vai saber quanto você vai ganhar. Imagine que tem um à disposição para você durante 6 meses. Aí você já vai investir naquele lá. Você investiu nele, durante 6 meses você tem um retorno. Depois vocês podem consultar, né, se vocês quiserem abrir uma conta aí
Na BTG também vocês conseguem abrir tudo de forma online, né? Se vocês já quiserem começar a investir lá, vocês podem ir investindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, busque mais conhecimento, vai mais a fundo nesse negócio para vocês não ficarem perdidos. Mas o certo é, todo investimento vai te trazer um retorno. Só não tem retorno quem não investe. Mas se você investir, com certeza você vai ter um retorno positivo. Aí nós temos aqui, então, né, vamos aqui mais à frente. Aqui saber o quanto você vai sacar, quanto mais importante do que puder, do que perder, né, uma oportunidade com uma eventual alta da Selic, por exemplo. Outro caso é quando você estima uma queda nos índices. Digamos que a Selic está em alta e o IPCA começa a cair. A tendência é que o Banco Central diminua a Selic com o tempo. Prevendo isso, você pode optar por uma renda fixa, que ainda será alta numa renda fixa, que ainda será alta para competir com os títulos pós-fixados, mas não será tão volátil na frente que você vai sair de lucro. Aí quando a gente fala, né, dessa influência do Banco Central na taxa Selic, hoje nós estamos vivendo uma insegurança muito grande. Vocês sabem disso. Quem acompanha o mercado financeiro sabe que nós estamos vivendo uma insegurança muito grande com a questão do Banco Central e a taxa Selic. Então, as taxas de juros estão lá em cima exatamente porque a Selic está alta. E há uma instabilidade. Então, isso pode baixar? Pode. Quando? Quando o governo mostrar segurança para o mercado financeiro. Como que um governo mostra segurança para o mercado financeiro? Gastando menos. Então, ele vai arrecadar mais do que ele gasta. Mas enquanto o governo estiver gastando mais do que o que ele arrecada, porque como vocês sabem, nosso governo, nosso presidente no caso, ele está gastando mais do que arrecada. Então, nos últimos 6 meses, ele gastou 47 milhões a mais do que arrecadou. Ou seja, então a nossa dívida subiu 47 milhões nos últimos 6 meses. Isso faz com que a taxa Selic vai lá para o alto. Então, a taxa Selic vai subir. Aí as taxas de juros vão acompanhar. Não tem como, vai subir tudo. A não ser que eles vão lá, façam uma manobra, tiram o presidente do Banco Central e aí o Banco Central vai entrar na onda do governo. Aí o negócio, aí a vaca vai pro brejo de vez. Porque aí se o governo está gastando mais do que arrecada e o banco frouxa a taxa Selic, os juros ficam baixos, aí é sinal que o Brasil vai afundar de vez. Então, enquanto o governo não equilibrar as contas públicas, a taxa não vai baixar. Ela só vai baixar quando o governo equilibrar as contas públicas. E a gente espera, segundo a fonte do governo, né, aí o senhor secretário secretário aí me lembra aí, gente. O Haddad, é o secretário das finanças do governo, como é que é o nome? Fugiu aqui da minha cabeça. Ele é o ministro da Economia. Né? Então, segundo o Haddad, ele vai conseguir equilibrar as contas até o ano que vem. Ele está dizendo assim, não, até o ano que vem nós vamos conseguir, né, arrecadar muito dinheiro, né? Eles estão colocando muitos impostos para nós pagarmos, inclusive aí vocês sabem que já está taxando, né? A Shein, já está taxando a Shopee, já estão voltando o seguro DPVAT, estão taxando também a questão dos impostos sobre veículos, né? Aqueles veículos que são mais poluentes vão pagar mais. Então, assim, eles estão buscando meios de arrecadar mais. Eles dizem assim, não, nós não queremos gastar menos, nós queremos arrecadar mais. Então, eles estão trabalhando nessa linha, né? De arrecadar mais dinheiro para quê? Para equilibrar as contas públicas. Aí a gente vê assim, quando a gente fala de investimento, né, aqui esse investimento pré-fixado, você não tem os riscos de perder, entenderam?
vocês não têm risco de perder. Só um minuto, pessoal. Então, o que acontece? Se a gente vai para um investimento, para um CDB pós-fixado, e o pós-fixado ele vai ser muito influenciado pela taxa Selic. E aí a gente pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito dinheiro, certo? Então não é para a gente que está começando a fazer investimentos com pouco dinheiro, com muita dificuldade, eu não aconselharia já entrar para o pós-fixado. Né? Esse aqui pós-fixado é muito bom para quem tem muita grana, para quem tem condição de fazer algumas movimentações rápidas dentro desse pós-fixado, certo? Então, o mais indicado seria o pré-fixado, exatamente por conta de você não ter o risco de perder o seu dinheiro. É igual eu tô falando para vocês, nós vivemos um momento de instabilidade. A gente torce, né, para que o governo consiga estabilizar as contas públicas até o ano que vem, como ele está prometendo. Porque aí o que vai acontecer? A taxa Selic vai baixar, os juros vão baixar. E aí é o momento da gente começar a pensar em novos investimentos na questão do pós-fixado, certo? Aí nós vamos falar um pouquinho agora do pós-fixado. Aqui a relação é inversa ao pré-fixado. As responsabilidades sempre estarão atreladas ao índice. E normalmente esse índice é o CDI. Enquanto os CDBs pré-fixados dizem quanto você receberá, o pós-fixados dá um percentual de uma taxa. Você verá suas rentabilidades escritas como 120 do CDI mais 97,5% do CDI. CDBs costumam ofertar mais do que 100% do CDI, mas quando é 100% do CDI. Mas quanto é 100% do CDI? Aí que você tem que tomar cuidado. Como o CDI muda ao gosto da política econômica do Copom, se estiverem 13,25 ao ano, significa que enquanto as taxas forem essas, a sua rentabilidade é essa equivalente ao mês. Parece confuso, mas explicaremos. Aí é onde a gente vai entrar. Se a taxa cai de 13,25 ao ano para 12,75 ao ano, por exemplo, os meses em que você teve os títulos com a primeira taxa renderão aquele valor. Os meses que você estiver no título com a segunda taxa renderão um pouco menos. Entenderam por que não é tão interessante? Hoje a taxa Selic está lá em cima. Ótimo, maravilhoso. Então, nós vamos falar que a taxa Selic está aí quase 14%. Mas e se essa taxa Selic cair? Imagine que você investiu num pós-fixado, né, esse ano, que a taxa está lá em cima. Mas aí quando for no ano que vem, vai que o governo não está mentindo e ele consegue equilibrar as contas no ano que vem. A esperança, eu tenho esperança que isso aconteça. Não posso dizer que vai acontecer, mas a minha esperança é que aconteça porque eu tenho interesse que o meu país cresça. Eu tenho interesse que o meu país prospere. Eu tenho interesse que o povo brasileiro prospere nesse país. Então, eu espero muito de coração que o governo consiga controlar as contas até no ano que vem. O que é controlar as contas? Ou ele vai ter que arrecadar mais, ou ele vai ter que gastar menos. Aí vai equilibrar. É quando ele não está gastando mais do que ganha. Porque no momento ele está gastando mais do que ganha e muito. Poderia economizar? Poderia de várias formas, mas ele não quer. Por exemplo, com viagem ele gastou mais de 700 milhões com viagens. Então assim, a gente vê hoje ministros andando no avião da FAB para poder ir assistir o jogo. Então assim, isso é inadmissível. Se um ministro quer andar, ele tem que pagar uma passagem, pegar um avião popular e viajar. Nós não somos obrigados a bancar aviões da FAB para carregar ministros para lá e para cá, entende? Então isso gera despesa. Então há várias formas de economizar, mas o governo parece que não quer. Eu espero de coração que ele consiga, né,
que ele tenha um bom senso e dizer assim, não, vamos economizar um pouquinho, nós estamos gastando muito, né? Tem muita coisa que a gente pode cortar. E aí, o que acontece? Se ele conseguir equilibrar no ano que vem as contas públicas, então ele vai, né, arrecadar mais do que o que ele gasta, aí dá equilíbrio nas contas públicas. Aí sim, a taxa Selic vai o quê? Vai baixar. Aí se você tem um investimento numa taxa de 14% e essa taxa vai descer lá para a casa dos 7%, que eu espero, né, que com fé em Deus isso aconteça, porque vai ser bom para todos os brasileiros. Se essa taxa cai lá para os 7%, você começa a perder dinheiro. Não o tempo em que ela estava 14%. O tempo que ela estava 14%, você vai receber 14%. Mas o tempo que ela caiu, né, imagine que ela vai cair para 6%. Aí você já começa a receber 6%. Certo? Então, por isso que é assim, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de investir, né, nos pós-fixados. Por isso, os títulos pós-fixados são recomendados em baixa da Selic, como pior do que está não tende a ficar. Eles só podem subir aumentando a sua supervisão de rentabilidade a longo prazo. Então, se nós tivéssemos uma taxa Selic baixa, nossa taxa Selic está 3%, né? Igual estava no ano passado. Nossa taxa Selic chegou a 4% no ano passado, no ano de 2022. Então, nós tínhamos uma taxa Selic que chegou a 4%. Imagina quem tinha dinheiro investido na taxa Selic a 4% e de repente a taxa Selic subiu para 14%. O cara está ganhando dinheiro a rolo. O cara ganhou muito dinheiro. Vocês não têm noção do quanto dinheiro esse povo ganhou. Essas pessoas que estavam investindo com a taxa Selic baixa. Agora, com a taxa Selic lá em cima, não dá. Não pode investir nos pós-fixados. Tá, pessoal? Porque senão você corre o risco muito grande de perder dinheiro. Aí nós temos o CDB híbrido. Já os CDBs híbridos são os melhores, ou pior dos dois mundos. Eles costumam ter maior rentabilidade, maior variedade de índices atrelados do que os pós-fixados, aceitando índices de inflação com IPCA. Por exemplo, a ideia deles é oferecer o movimento do índice mais um bônus ao investidor. Assim, os CDBs híbridos terão taxas como IPCA mais 3% ao ano, CDI mais 1,2% ao ano e semelhantes. Eles oferecem ganhos reais no caso da inflação ou salvaguardas no caso do CDI. Uma vez que possuem essa capacidade de atrelar o IPCA, o uso que recebem é normalmente do que proteger o patrimônio. Ao oferecer um ganho real do poder econômico, são boas reservas de emergência e aposentadorias. Pensados, né, no longo prazo, trazem retornos que rivalizam com alguns investimentos de renda variável, por exemplo. Aí eu nem não trouxe o exemplo aqui não. Mas aí o que acontece? Esse CDBs híbrido, geralmente eles são bons, né? Não tem muita questão da perca na questão da oscilação da Selic, exatamente por conta desse aumento, né, que a gente tem aqui dos 3% ao ano, mais do IPCA, mais 1,5% ao ano do CDI, e então isso vai fazer com que esse dinheiro não perca valor. Só que essa forma de investimento, ela não é uma forma de investimento rápido, de retorno rápido. Então ele é um investimento a longo prazo, aí, no caso para quem deseja, né, e talvez fazer uma aposentadoria futuramente. Aí a gente vai falar um pouquinho mais abaixo, aqui vai ter os exemplos. Quais são as características, né, do CDB? Existem 5 aspectos que você pode ter atenção em todo CDB,
que você considera comprar. Primeiro, como a gente fala do CDB, eu não sei se vocês lembram daquele vídeo que a gente assistiu, que a moça ela comparou o CDB, né, a um supermercado. Então você entra no supermercado e você escolhe o produto que você quer comprar. O CDB não é diferente, você vai entrar, né, na agência, no caso nós temos a agência BTG, dentro da agência BTG, naquele vídeo que a gente viu ontem, até a menina mostrou, lá tem vários CDBs que você pode estar comprando. Então você vai escolher o que for melhor para o seu perfil, para você poder comprar. É como você vai a um supermercado, você vai escolher os produtos que você quer comprar. Então lá você também escolhe o CDB que você quer comprar. Primeiro, é normalmente, né, o mais analisado e rentabilidade. Deixa eu ler aqui de novo. Existem 5 aspectos que você deve ter atenção em todo o CDB que você considera comprar. Primeiro, normalmente o mais analisado é a rentabilidade, ou seja, primeiro passo é analisar rentabilidade. Então, quanto isso vai me render? Quanto eu vou ganhar? Qual é o tempo de investimento? Aí lá nós temos CDBs de 3 meses, 4 meses, 5 meses, de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, certo? E qual que vai encaixar melhor com o meu perfil e qual que vai ser, né, o que vai me trazer mais rentabilidade? Quanto você vai receber por ele? Depois os riscos associados, pois apesar de ser um investimento seguro de renda fixa, todo investimento tem seus riscos. Lembra que a gente também viu no vídeo a respeito de analisar qual seria a empresa que eu estava comprando os títulos, porque quando você entra lá na plataforma, né, na agência BTG, lá tem vários CDBs à disposição. Aí quando você acessa um CDB, você sabe para qual empresa você está emprestando o seu dinheiro. Então pode ser um banco, pode ser uma empresa. Então você vai saber para onde está sendo destinado o seu dinheiro. Aí você pode passar a conhecer aquela empresa melhor, né, que você está mandando o seu dinheiro. Ah, professor, mas tem risco de eu perder o meu dinheiro? Não, você não vai perder seu dinheiro. Só que se aquela empresa chegar a quebrar, dar um prejuízo, né, você vai levar um certo tempo, né, às vezes vai ter que entrar com um processo administrativo para poder pegar o seu dinheiro de volta. Isso leva um tempo também. Então é um processo. Aí, se você não quer passar por esse tipo de processo, é bom você analisar certinho para qual empresa você está emprestando o seu dinheiro para não correr o risco de você ter que passar, né, por esse processo de reembolso do seu dinheiro. Temos ainda a tributação. Como calcular o valor dos impostos desse investimento? O prazo, que vai influenciar diretamente na tributação. E, por fim, né, o investimento mínimo. Com isso em mente, você vai escolher o melhor CDB para os seus investimentos. Ah, professor, mas eu tenho 50 mil reais. Eu tenho que investir os 50 mil reais em um único CDB? Não. Você pode investir 10 mil em um CDB, você pode investir 5 mil em outro, 15 mil em outro. Você vai comprar algum que você vê que é atraente. Aí você vai comprar aquele produto. Ah, esse produto aqui tá bom, vou comprar esse produto, ele tá me atraindo. Vai ter uma rentabilidade boa, pré-fixado, eu sei quanto eu vou receber. Nesse aqui eu vou receber, eu vou investir 10 mil e vou receber 2 mil de juros daqui 5 meses. Olha, cara, isso é bom para mim. Então é você que vai analisar o qual que é melhor para você. Aí você vai comprar aquele produto. Aí você pode investir, você não precisa investir necessariamente todo o seu dinheiro em um único CDB. Até eu estava fazendo umas pesquisas a respeito disso. Geralmente quem tem muito dinheiro, ele nunca investe em um CDB só. Ele vai investindo em vários CDBs. Ele vai comprando aqueles produtos que é melhor para ele, porque todo dia tem produto e cada produto é uma oferta diferente. É igual se você vai ao supermercado. Você vai no supermercado A, tem vários produtos na promoção. Você vai comprar aqueles produtos que mais agradam aos seus olhos, né, com os preços melhores. Então, lá na plataforma BTG, você tem várias opções de escolha também. Então, você vai comprar o produto que mais agrada os seus olhos. E eu conheço muitas pessoas que só vivem disso. Então, ele tem lá um capital
Ele conseguiu um capital de 100 mil reais. Então ele fica movimentando esse capital dentro dessas plataformas. Então ele compra um, quando ele vê que tá bom, ele compra outro. Quando ele vê que aparece um lá que é muito atraente, ele vai e compra, né? E aí ele vai comprando, vai esperando o tempo, vai pegando o dinheiro de volta, vai investindo novamente. Tem muita gente vivendo disso, né? Eu mesmo também tô na expectativa de começar a viver desse negócio. Eu já estou até pensando aí de fazer uns investimentos. Estou pensando de levantar um capital e fazer um investimento. Tipo assim, eu quero comprar CDB pré-fixado para um ano. Então eu vou comprar 12 CDBs. Então eu vou ter um CDB para receber todo mês. Então eu recebo o CDB mais o juro. Aí eu vou pegar metade do juro para eu poder organizar minhas coisas e outra metade eu invisto novamente. Então eu já estou até tendo essa ideia aí. Assim, quando eu comecei a trazer esse conteúdo para vocês, começou a nascer no meu coração esse desejo de fazer isso. Então eu já estou planejando aí fazer uns investimentos aí no CDB e eu quero fazer um investimento a cada mês durante 12 meses, porque aí eu vou receber um todo mês. Depois que eu começar a receber, aí não para mais, aí eu recebo um todo mês o resto da vida, aí eu já vou recebendo e investindo novamente. Fala, Daniel. Mas esse pré-fixado você vai começar a receber ele depois de um ano. Aí você vai escolher o que você quer. No meu caso, sim, eu vou comprar para um ano. Mas você pode comprar para 6 meses, para um mês, para 3 meses. Aí você vai escolher o que você quer, entendeu? Mas no meu caso, a renda dele é boa? É boa. A renda é muito boa. Aí depende também, é igual eu estou falando para vocês. Depende da proposta que está naquele dia. É como se fosse um supermercado. Então você vai entrar no BTG e você vai procurar. Qual que é o melhor? Qual que está pagando mais? Esse aqui está me pagando 10% em um ano. Então esse está bom. Esse aqui está me pagando 15% em um ano. Não, eu encontrei um aqui que está pagando 20%. Aí você vai analisando. Aí você vai escolher qual que é melhor para você e você vai comprar aquele título. Aí no caso, você investir 10 mil a 10% daqui a um ano, você vai pegar 12 mil. Né? Isso. Que é 10% por mês ou por ano? Por ano. Não, no então caso você por vai ano, pegar, né? Você vai pegar 1.200 daqui a um ano? 10% de 10 mil, não, vai dar 100, né? Não, vai dar 1.000, né? 10%. 1.200, que é 12 meses, o ano? Mas aí ele vai calcular, se você jogar o percentual anual, ele vai calcular 10% de 10 mil. Tipo assim, quanto é 10% de 10 mil, entendeu? Aí a gente joga, vai dar R$1.000. Então ele vai, se eu investir 10 mil em um ano a 10%, no final eu pego 11 mil em um ano. Isso é só um exemplo, Daniel. Mas lá tem juros, eles pagam bem melhores do que isso. Lá no CDB tem propostas, né, que chega até 20, 25% ao ano. Eu estava fazendo umas análises. Os CDBs, tem CDBs que você faz investimento que te paga 60 vezes mais do que a poupança. O juro que você ganharia na poupança. Então, assim, é muito bom. Né? Porque poupança ela vai pagar muito pouco aí durante o ano. Vai dar, se brincar, não chega, vai dar mais ou menos 4,5%, 5% ao ano que a poupança paga. Isso é a melhor delas, né? Não é igual o Banco do Brasil. Ela está pagando mais ou menos 4,5% a 5% ao ano. Imagina você investindo lá no CDB e recebendo 25%, 30% ao ano. Ou mais do que isso, né? Então é muito bom. Então, assim, são ideias, né? Você pode começar a investir. Professor, não tem 10 mil reais, não tem 100 mil reais. Se você conseguir começar a investir 100 reais todo mês, né? E você falar, não, vou investir num CDB pré-fixado, vou investir 100 reais para eu receber daqui a um ano. Então você começa a investir. Aí todo mês você investe 100 reais. Todo mês você investe 100 reais. Quando for no ano que vem, todo mês você tem 100 reais para receber mais os juros. Aí você pode aplicar esse dinheiro, né, e aplicar uma parte do juro, você pode aplicar os 100 reais e ficar com os juros para você. Então, assim, são ideias. Então, você pode, para você começar a investir, para você começar a movimentar.
né? E aí, assim que for surgindo as oportunidades, professor, esse mês meu salário sobrou R$ 500. Vai lá e faz um investimento. Entra lá e compra um pré-fixado lá de 6 meses, 1 ano e investe os R$ 500 lá, né? Porque daqui a 1 ano você vai ter esse dinheiro de volta mais os juros. Então é muito bom. Desculpa aí, professor, meu telefone está reiniciando toda hora aqui. Aí eu Não, vou abrir o notebook aqui. tá bom, Daniel, fica tranquilo. Rentabilidade do CDB. Riscos do CDB. Já que estamos falando, né, do FGC, vale lembrar que os CDBs não são livres de risco. É muito comum pensarmos que investimentos de renda fixa, com suas regras claras e retornos bastante previsíveis, são aplicações livres de riscos no mercado. Mas a verdade é que não existe nenhum investimento desse tipo. O principal risco de um CDB é o calote da instituição financeira. O banco quebrar, caso isso aconteça, você precisa verificar se o valor investido está dentro do garantido pelo FGC, que é o fundo de garantia, né, o fundo garantidor. Você tem mais de 1 milhão investido em CDBs no geral? Aí nós temos aqui. Se a resposta para algumas dessas perguntas for sim, esse é o risco. Se a instituição financeira quebrar com 300 mil, seus investimentos em CDBs, você só vai receber 250. 50 são perdidos. Então, pessoal, nós temos que analisar isso daqui. Tem segurança? Tem. Né? Mas se você tem 300 mil para investir, é igual eu disse para você, não invista só em um CDB, né? Aí você vai pegar esse dinheiro e vai dividir em vários CDBs, porque se uma instituição quebrar, você vai conseguir receber. Por exemplo, se você investiu 50 mil, você vai receber daquela instituição e o outro restante do seu dinheiro está seguro em outras empresas. Então você não pode pegar e colocar tudo em uma só. Você tem que, né, fazer uma redistribuição desse dinheiro. Então o aconselhável é investir ali até uns 200 mil, se for um CDB rápido, né, tipo um CDB de pré-fixado de 1 ano, porque aí ele não vai atingir, não vai ultrapassar a marca ali dos 250 mil reais com o investimento mais os juros, para você não ter o risco de perder o seu dinheiro. Mas, como eu disse a vocês, fiquem tranquilos, né? É só se for esse valor acima aí dos 250 mil para você não ter o ressarcimento novamente. Se por outro lado você tiver, por exemplo, né, 1,2 milhão em CDBs em bancos diferentes e todos quebrarem, algo difícil, mas não impossível. Você só vai receber, no caso, né, os 200, não é possível, são 200 em risco. Agora, o que acontece? Né? Isso aqui é quase algo impossível. Imagina se você tem lá 1,5 milhão, né, dividido em vários CDBs e todos os bancos quebram. Não tem como. Né? Às vezes, se só se fosse um caso assim, muito raro de acontecer, por exemplo, se o governo, por exemplo, começa a gastar mais do que o que ele ganha, a dívida pública começa a crescer, a taxa Selic vai lá em cima, os bancos, as taxas de juros vai lá em cima, e os bancos não conseguem liberar financiamento, as pessoas não conseguem tirar financiamento, corre o risco dos bancos começarem a quebrar. Então, como eu disse para vocês, muita coisa gira em torno dos gastos do nosso governo. Então o governo ele precisa equilibrar as contas. Eu não sei se vocês lembram, na época do Collor de Mello, houve uma grande recessão e houve uma quebradeira muito grande e houve aí também um golpe, né, por parte do governo, onde muitas pessoas investiram dinheiro em banco e perderam temporariamente o seu dinheiro. Então houve uma quebradeira naquela época. Agora sim, como que isso pode acontecer?
isso só acontece, né, igual eu estou dizendo para vocês, se o governo não conseguir equilibrar as contas. Então, a gente que tem dinheiro, vai fazer investimento, que seja grande ou pequeno, tem que estar sempre observando o mercado financeiro. Ah, professor, eu vou acompanhar a Rede Globo. A Rede Globo não traz notícia do mercado financeiro. Então, quem que traz notícia do mercado financeiro atualizada a cada 2 horas? CNN Brasil. Então, a CNN Brasil, ela está sempre trazendo notícias do mercado financeiro. A gente fala do Time, não sei lá, Time, alguma coisa. Agora eu não me recordo do nome certinho. Mas eles trazem todas as notícias do mercado financeiro durante 4 a 5 vezes por dia. Então, se vocês aí não têm, né, pode entrar aí na CNN, curtir ela aí no Facebook, e aí a página, né, da CNN, e aí vocês terão o acompanhamento do mercado financeiro. Então, essa é uma das instituições, né, que sempre está fazendo ali uma análise, trazendo essa análise do mercado financeiro para que a gente possa ter essas informações. Inclusive, eu mesmo sempre me atualizo, estou me atualizando, porque o meu tempo está muito corrido, através da CNN. Sempre que eu estou meio de bobeira, estou com o telefone na mão ali, aí eu estou lá assistindo, né, as atualizações do mercado financeiro. E aí a gente vê, né, que está oscilando ali bastante, taxa de juros está lá em cima, Selic está lá em cima, as contas tá, né, tá lá no alto também, então a gente tem que estar de olho nisso aí. Mas é quase impossível, viu, gente? Mas também não é. É algo que, igual eu tô falando para vocês, a esperança da gente, porque tem muita gente que fala assim, eu torço para que o governo se lasque. Não é assim. A gente tem que torcer para que o governo tenha juízo, porque se o governo não tem juízo, o governo se lasca todo mundo junto com ele. Vai o Brasil inteiro. Então eu não quero que o nosso povo sofra por conta da irresponsabilidade, né? Não só do nosso governo, tá? Mas dos nossos deputados, senadores, porque eles também têm um poder muito grande na mão na hora de aprovar essas leis orçamentárias. Então eles têm na mão a oportunidade de dizer assim, não, nós não vamos aprovar a lei orçamentária. É lógico que o governo está jorrando dinheiro lá para eles aprovarem essa lei orçamentária. Como vocês sabem, o governo investiu 5 bilhões via Pix para que os deputados pudessem votar a lei tributária. Então, assim, a gente sabe que há um esforço para isso. Mas se o Brasil, né, inclinar para o lado ruim, para o lado de afundar, para o lado de conta, digamos assim, gastar mais do que arrecada, todo mundo vai sofrer. Inclusive, né, os nossos governantes, infelizmente. Então, é um risco para todo mundo. Então nós torcemos para que os nossos deputados, senadores, juntamente aí com o governo, façam um bom trabalho, né, para que o Brasil continue crescendo, continue um país bom para a gente viver, né, que o nosso país continue sendo um país bom para a gente viver. Porque, né, a gente sabe que outros países entraram por esse lado aí, não estão bem, né? São aí, nós temos vários exemplos, Argentina, Cuba, Venezuela, Nicarágua, tudo entrou por esse caminho aí e tá tudo ruim. Você vê que o Brasil já recebeu mais de 2 milhões de imigrantes que vieram da Venezuela, porque lá o negócio tá feio. E a gente torce para que o nosso país, né, não vá por esse caminho. Torce para que o nosso país cresça, né? A gente torce para que essas contas sejam equilibradas, para que nós possamos, né, dar um futuro melhor para os nossos filhos. E aí acompanhe, pessoal, é importante, tá? Importante a gente acompanhar essas notícias, principalmente do mercado financeiro. Mas vocês que estão fazendo gestão financeira, acompanhem o mercado financeiro, pessoal. Comecem a acompanhar lá o mercado financeiro. Não é para vocês ficarem tristes não, viu? Porque lá tem notícia boa e tem notícia ruim o dia inteiro, mas tenta pegar as boas para vocês e as ruins vocês vão descartando. Qual o nome mesmo do... CNN Brasil. CN? CNN. Tá bom, obrigada. CNN Brasil. Lá tem todos os dias
eles falam lá do mercado financeiro. É muito bom, eles falam 4 vezes por dia. Tem as reportagens o dia inteiro, né? Mas eles trazem também notícia do mercado financeiro 4 vezes ao dia. Tributação do CDB. Existem 2 tributos que incidem sobre os CDBs: Imposto sobre Renda e o IOF. Ambos são tributos com teto e piso e vão reduzindo o valor. Quanto mais tempo sua aplicação fica rendendo, a baixa, né, ali, separamos aqui então a tabela com uma forma que esses impostos funcionam. No imposto de renda, o investidor terá imposto a uma alíquota máxima de 22,5%, caso resgate da sua aplicação, num prazo de até 180 dias. Por outro lado, caso ele seja mais paciente, terá uma alíquota de 15%. Então, 15% é o mínimo. Então, quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro investido, menor é o imposto que eu pago para o governo desse investimento. Só lembrando que você vai pagar imposto sobre o lucro e não sobre o capital que você está investindo. Então, se você investiu 10 mil, você vai receber 2 mil de juros, então você vai pagar imposto sobre os 2 mil de juros que você está recebendo. Então, 2 mil sobre o lucro e não sobre o capital. E quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menor é essa taxa que você paga. Fala, Daniel. Professor, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, porque eu esqueci, rapaz, eu estou terminando o PCC aqui do curso de matemática, eu tenho que enviar um vídeo de Libras para a faculdade hoje até meia-noite, porque senão fica toda a minha matéria incompleta. Não, tranquilo, Fiz a prova tudinho, agora eu vou fazer um vídeo mandando umas mensagens em Libras. Agora, do jeito que eu gosto de falar, falando em Libra, hein? Agora pronto, agora você vai falar de 2 jeitos, só desliga o áudio, aí você fala e gesticula em Libras também, ó, pronto. Não, tem que mandar o trem direitinho, escrito, manuseado à mão lá. Mas que bom, cara, isso é muito bom, parabéns. Beleza, tchau, obrigado, tchau, turma. Um abraço, bom descanso, boa noite. Descanso nada, eu vou grudar aqui agora. Agora que você vai trabalhar mesmo, Daniel. Agora eu vou. Bom trabalho para você. Falou. Então, caso resgate, né, a sua aplicação no prazo superior a 721 dias, você vai pagar 15%, que é o mínimo, né, que você pode pagar. Então, não passa disso também. Então, todo jeito vai ter o imposto. Como eu disse a vocês, inicialmente, né, 22,5%, aí ele vai caindo até chegar em 15%, caso você consiga aguardar até 721 dias. Já o imposto sobre operação, IOF, pode ser cobrado em aplicações de curtíssimo prazo, aquelas que são feitas em menos de 30 dias, depois do dia da aplicação. O IOF chega a 96% sobre o rendimento no primeiro dia ocorrido e deverá ser cobrado após 30 dias de aplicação. Vale lembrar que os valores referentes a esse imposto serão recolhidos automaticamente pela instituição financeira no momento do resgate. Não há dor de cabeça em fazer cálculos. Aí o que acontece? Né? Aqui o IOF também, você vai pagar ele gradativo. Por exemplo, se você recolher no primeiro dia, né, é 96%. Eu investi hoje e vou pegar o dinheiro amanhã. Então paga 96% sobre os juros que você ganhou. Se você conseguir até 30 dias, aí você não paga nada, certo? Aqui nós temos, né, uma tabela. E aqui nós temos, né, o tempo de resgate e o de resgate, né, em dias. Até 180 dias, né, você paga o imposto, a alíquota do imposto de 22,5%. De 181 a 360, isso aqui não é o IOF, isso aqui no caso é a alíquota do imposto de renda, do investimento. Se você
deixar o seu dinheiro de 181 dia 360, você vai pagar 20% sobre o que você ganhou. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 721 dias, você só vai pagar 15%, certo? Então, quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, menos imposto você paga, chegando ao limite de 15%. Isso no caso do imposto de renda. Investimento mínimo do CDB. A compra de um CDB depende do que a corretora oferece. Por exemplo, existem corretoras que oferecem apenas títulos acima de 5 mil. Outras trabalham com valores a partir de R$1. CDBs e maior valor costumam pagar mais, uma vez que há mais dinheiro travado no investimento. Com contrapartida, há CDBs de investimento automático, como os que envolvem o cashback de cartões. Nesse caso, a movimentação mínima pode ser de até R$1. Normalmente, esses serão os CDBs da sua instituição financeira, um jeito do banco manter a grana dentro de casa. Nesse caso, vale conferir o seu cartão ou conta que possui, se possui esse benefício para explorar o máximo suas vantagens. Bom, pessoal, então, até aqui, né, nós falamos bastante aqui já de CDBs. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer complementar, né, trazer alguma informação a mais para complementar o raciocínio? Pode ficar à vontade. Não, por mim tá tranquilo. Tô achando muito interessante esse assunto. É algo que eu me interesso bastante. Tanto na vida pessoal, né? Quanto até para agregar na profissional. Muito bom, Sanildo. Obrigado aí pela participação. Mais alguém? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o prazo da aplicação e depois a gente, né, já vai concluir a nossa aula de hoje e amanhã a gente dá continuidade. Bom, o prazo da aplicação. Então não existe um prazo estabelecido, né, e generalizado para aplicações de resgate em CDB. Ou seja, você vai escolher o prazo, né, você vai escolher o qual lhe agradar mais. Então dentro da plataforma, né, das agências BTG ou outras agências, tem várias agências. Estou falando do BTG aqui porque é uma das conhecidas. Mas lá dentro tem vários tipos de CDBs, com vários tempos. Então você pode escolher um CDB de um mês, de 60 dias, você pode escolher um CDB de 180 dias, você pode escolher um CDB de 40 dias, aí você que vai escolher o qual, né, que é melhor para você. Não existe aí um prazo estabelecido, não existe uma regra para isso. Você que vai escolher o qual lhe agrada mais. É igual eu falei para vocês, o sabão em pó está na prateleira, o sabão em pó está custando R$80, né? Aí você vai escolher comprar o sabão em pó ou não, né? Então tá lá o CDB. O CDB que está disponível é para 60 dias. E o valor? R$2.000 para 60 dias. Então eu tenho R$2.000, eu vou investir nesses 60 dias. Tem um CDB de R$5 para 90 dias. Então eu vou investir meus R$5 em 90 dias. Então você que vai escolher, né? Como a gente disse, existe várias opções e você vai escolher a que lhe agrada mais e encaixa com o seu perfil de investidor. Há ativos no mercado que podem ter liquidez diária ou mais de 5 anos de resgate. O prazo de aplicação precisa estar de acordo com sua estratégia para garantir melhor rentabilidade. Então é a sua estratégia. Se você precisa de dinheiro logo, vai priorizar a liquidez e precisa levar os valores de imposto de renda em consideração. Se você pode dar ao luxo de esperar ou estar construindo investimentos seguros a longo prazo, pode olhar os prazos maiores e a rentabilidade superiores ao IPCA. Então, sempre que você vai investir,
maior quantidade de dinheiro, a longo prazo, os valores são maiores. Você sempre vai ganhar mais dinheiro, certo? Não existe, eu vou investir a curto prazo pouco dinheiro, a curto prazo muito dinheiro. É muito dinheiro, mas é curto prazo, então não vai ter uma rentabilidade muito boa. Mas se é muito dinheiro e é longo prazo, então aí você vai ter uma rentabilidade muito boa. Mas é igual eu falei para vocês, sempre vai ter uma rentabilidade, seja pequeno ou grande, vai render mais do que poupança, certo? Mesmo pagando os impostos aí, no final vai render mais que poupança. Além disso, cada instituição possui o seu prazo de carência de resgate, que pode ser de um ano, pode ser de 1 ou mais dias após a solicitação. Por exemplo, digamos que você investiu R$20.000 em um CDB com prazo de carência de 5 dias e o prazo de vencimento em 3 anos. Dessa forma, você só poderá resgatar o seu dinheiro após 5 dias da aplicação desse recurso. O importante é manter os olhos nas leis, né, e não perca dinheiro e siga primeiro a primeira lei. Então é importante, né, a gente estar observando também, porque existem algumas regras. Se você vai utilizar, né, uma dessas agências para você fazer investimento, você tem que saber que elas também têm uma rentabilidade, elas também ganham um pouquinho em cima desses investimentos. Então é importante a gente estar atento, né, às leis, porque às vezes você vai perder dinheiro. Bom, então nós vamos dar continuidade aqui na próxima aula, né? Nós vamos parar por aqui, já é 8h24, está praticamente dando 1 hora de aula. E como investir em CDB? Aí nós vamos ver, né, como investir em CDB na próxima aula e creio eu, né, já é a aula número 8. Na próxima aula a gente já vai consolidar, né, a gente já vai concluir tudo aqui na próxima aula, que é a nossa aula de amanhã. E no caso, hoje é terça-feira, amanhã é quarta. Então, quarta-feira a gente conclui. Na quinta-feira eu vou passar mais uma atividade para vocês. E na sexta-feira a gente já encerra esse módulo. Tá? Então, já estamos encerrando o segundo módulo. Meu Deus, como passa rápido. Parece que a gente começou ontem e o curso já está indo já para encerrar o segundo módulo essa semana. Passa muito rápido, né, gente? Parece que o tempo anda voando, a gente não consegue, a gente tem 1 milhão de informação aqui na cabeça, a gente é doido para passar muita coisa para vocês, mas a gente sabe também que se a gente trouxer muita coisa aqui para vocês num dia só, amanhã vocês não vêm na aula, o professor exagerou ontem, o professor judiou da gente, então hoje a gente não vai na aula. Então o objetivo não é esse, o objetivo é sempre deixar vocês com vontade, né, para que amanhã vocês voltem novamente com essa mesma vontade, com essa mesma pegada, para a gente poder conseguir passar aí máximo de informação, né, no tempo hábil que a gente tem, para que não canse vocês também. É um tempo muito quente, a gente sabe que vocês têm família, têm trabalho, têm filhos, e a gente não quer exagerar na dose aqui, porque a mesma dose que cura, ela também mata, né? O mesmo remédio que cura, mata, depende da dose, né? Se a dose for muito grande, ao invés de curar, vai matar, né? Então não é esse o nosso objetivo. Bom, pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta, algum comentário, né? O que você está achando aí desse conteúdo? Pode estar falando aí pra gente, a gente está aqui à disposição de vocês. Eu mudei até o meu estúdio aqui, onde acontecem as minhas aulas, né? Coloquei uma parede aqui um pouco diferente, mas é porque melhorando aqui, fazendo as adaptações para melhorar também a qualidade dos nossos vídeos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, gente. Ai, Davi. É brincadeira, gente. Ótimo.
Alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Não, tranquilo, obrigada. Também tô tranquilo. Bom, pessoal, então eu quero aqui agradecer vocês pela participação de vocês. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E amanhã a gente volta no mesmo horário, né? Eu tô marcando a aula para 7h20 para ver se a gente consegue pegar um momento que tá um pouco mais fresco, né? Porque, nossa, anda muito quente, né, pessoal? Não tá fácil, o calor Aqui, tá ó, demais. Tá melhor mesmo, que é a hora que começa a dar uma refrescada, né? Parece que tá. Vai ficar melhor um pouquinho. É. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Excelente final de noite para vocês. Bom descanso. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Forte abraço. Boa noite. Fica com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Boa noite, até amanhã.